Olá, estamos em fevereiro, aquela movimentação de sempre, de volta às aulas, de ida pela primeira vez para a escola e muitas questões, muitas perguntas que a gente se faz, não é? Como pai, como mãe, muitas perguntas que as crianças se fazem, muitos desafios. E eu quero aproveitar esse mês de fevereiro para refletir sobre a escola, a volta às aulas, o que a escola representa, qual é o lugar da escola e como a gente pode participar, né, deste momento, desse movimento que é a escola na vida das crianças e dos adolescentes. Então, o primeiro tema que eu escolhi são 3 maneiras fáceis de ajudar os alunos a melhorar suas funções executivas. Esse é um post de uma educadora chamada Gina de Tullio, que é diretora da Charles Carroll School 46 de Nova York e que antes foi professora do ensino fundamental, é especialista em instrução, mentoria e é diretora assistente em educação especial. Então, alguém que entende de educação. Se você se lembra bem, os últimos vídeos do Quer Saber falavam de funções executivas. Então, só para a gente tornar esse assunto mais vivo na nossa memória, o que são funções executivas? São habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações. As funções executivas são processos que apoiam muitas atividades diárias: planejamento, raciocínio flexível, atenção concentrada, inibição de comportamento, e elas marcam o nosso desenvolvimento, elas continuamente se desenvolvem. Lembra que a gente falou muito que o bom desenvolvimento, o bom exercício, o bom treino, com toda a restrição que eu tenho a essa palavra treino, das funções executivas, geram a previsibilidade de uma vida melhor, de melhor desempenho escolar, de melhores relações sociais e, inclusive, de melhor vida financeira. Então, as funções executivas, elas nos acompanham por toda a vida. De maneira simplificada, né, elas podem ser divididas em 3 grandes categorias de competências. Autocontrole, que é resistir à tentação para fazer o que é certo, prestar atenção, concentrar, agir menos impulsivamente. Memória de trabalho, manter informações na mente e usá-las para realizar tarefas, relacionar temas, fazer cálculos, etc. E flexibilidade cognitiva, capacidade de usar o pensamento criativo, de flexibilizar para se adaptar às mudanças, pensar fora da caixa. Então, basicamente, essas, né, são as características das funções executivas. Se você quiser reavivar esse assunto, volta um pouquinho aí nos vídeos do Quer Saber, que são 3 ou 4 vídeos exclusivamente sobre funções executivas. E agora estamos voltando às aulas. E a escola é palco de desenvolvimento e de demonstração desse desenvolvimento. Então, o que a gente pode fazer para ajudar os alunos, crianças e adolescentes a desenvolver, a melhorar, a potencializar suas funções executivas? Primeiro, publique uma programação diária. Rotinas e procedimentos claros e consistentes oferecem estrutura aos alunos. Então, faça para você mesma um programa. Se são crianças pequenininhas, escreva no cantinho, não é, do quadro qual é a rotina daquele dia, qual é a programação daquele dia, e ajude a criança a pensar, não é, a ver se essa é a atividade, qual é o material.
Isso ajuda a criança a organizar a mesa onde ela está sentada, a carteira dela, para não ficar cheia de coisa que ela não precisa e difícil de ela acessar as coisas que ela precisa, né? Se é uma aula de arte, ela vai precisar de um tipo de material, se é uma aula de matemática, ela vai precisar de outro. Então, se tem lá acessível para ela um cartaz ou escrito no quadro, qual é a sequência, o que vai acontecer naquele dia, isso já ajuda para que ela se organize, já faz com que ela se estruture. E também ela organiza na cabecinha dela, né, o que vai acontecer, mas ela também organiza a mesa dela. Se são crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, né, que têm as aulas divididas, o horário que ele recebe já faz isso em parte. Mas qual é o processo que você quer que o seu aluno viva, que ele faça durante a sua aula? Que processo ele precisa fazer para aprender aquilo que você vai ensinar? Seja explícito. Fala, olha, nós vamos aprender isso aqui, e aí você pode destacar, né, os nomes, o que ele está aprendendo, o que ele vai fazer, o que eu espero que você faça. Primeiro eu vou dar uma explicação, depois eu vou fazer junto com vocês um exercício, vamos desenvolver um tema, depois você vai fazer sozinho. Coloque o dever de casa na perspectiva daquilo que você começou a construir na escola. Isso ajuda o aluno a entender o porquê, o para quê. E não exagere no dever de casa para que ao invés de motivá-lo, você não consiga desmotivá-lo. Segundo, forneça suporte visual com pôsteres com etapas ou rotinas de resolução de problemas, cronogramas, pastas codificadas por cores. Considere destacar palavras-chave e ideias em textos. Então, se você está dando uma aula para pré-adolescentes e adolescentes, tenha em destaque a fórmula, se é de uma fórmula que se trata. Tenha em destaque as palavras-chave, se você está dando aula de português ou se você está dando um conteúdo teórico, geografia, matemática, geografia, história. Separe, né? Vá tendo ali ao alcance dele, na visão dele, esses destaques. Você pode, se você tem tempo, imprimir faixas, né, pequenos cartazes, ir colando num espaço à medida que você dá aula. Mas se você não tem esse tempo, use uma caneta diferente para escrever no quadro, uma cor diferente para escrever aquilo que se destaca. Porque muitos alunos têm memória visual e o simples fato de terem no final um resumo lá no quadro, com palavras-chave, com temas que foram pensados como mais importantes, já facilita o aprendizado. Se são crianças pequenas, a gente já está mais acostumado a ver isso nas escolas. Cartazes com o nome deles escrito e uma fotinha. Eles ainda não sabem ler, mas eles aprendem a reconhecer aquele nome. Sequência, né, de gravuras para indicar o que se faz primeiro quando chega na escola, indicar o que se faz na hora do recreio. Então, primeiro vai lavar as mãos, depois vai merendar, depois vai brincar. A gente já tem isso, mas talvez a gente não soubesse o quanto isso é importante para o desenvolvimento das funções executivas. Terceiro, minimize a desordem e crie áreas claramente definidas na sala de aula. E aí você vai falar assim: quem dera que eu tivesse, minha sala é mínima, eu não tenho espaço, as crianças estão, emboladas. Aí que a organização é mais importante. Então, talvez o que você possa fazer como organização seja apenas organizar a mesinha, a carteira da criança, mas faça isso. Ajude a criança a organizar o material, porque aí o material dura mais, não se estraga, não molha, não amassa.
não suja, mas faça, mesmo que você precise tirar algumas coisas, colocar outras, mas faça isso. Identidades facilmente reconhecidas pela criança, de isso é relativo a esse tema, aquilo é relativo a outro tema, porque isso faz com que a criança entenda. Olha, eu já atendi várias crianças aqui que os pais trazem porque não estão acompanhando a turminha na escola, porque não sabem nada, porque não estão aprendendo. E muitas vezes o que eu observo é que a criança não consegue se organizar e ela fica perdida e ela não sabe o que é para fazer. Se você disser para ela o que é para fazer, ela até sabe fazer. Então são as crianças que perguntam, mas é para fazer continha de mais ou continha de menos? Que ela não consegue organizar. Então talvez, se você começar a ajudá-la a organizar o ambiente onde ela está, o material dela, talvez ela alcance essa organização e a autonomia que a gente deseja que ela alcance. Que esses são objetivos, né? Esses são motivos pelos quais a gente precisa valorizar o desenvolvimento das funções executivas. Como bônus, eu achei um tema assim muito interessante, quero dividir com vocês. A importância de escrever à mão, porque muitas vezes, principalmente os adolescentes, falam: não precisa mais escrever nada, não precisa mais anotar, para que isso? Tá tudo lá, eu assisto aula no YouTube, eu pego videoaula. Mas qual é a importância de se escrever à mão? O nosso cérebro ama quando escrevemos à mão. Quando escrevo uma informação à mão, ela é gravada em 174 áreas do meu cérebro. Se eu digito no celular, só 18 áreas são ativadas. Quando eu escrevo à mão, eu consolido as informações na memória, porque o cérebro entende que essas memórias foram salvas. Quem falou isso pra gente foi a doutora Thaís Ferreira Coelho, da página Thaís Neurociência no Instagram. Então, preste atenção, por que estimular as crianças a escreverem à mão? Por que treinar a letra cursiva? Não quer dizer que se a criança não faça letra cursiva, logo de cara ela está fadada ao fracasso. Não, mas tenha isso em perspectiva. Coloque isso como parte do processo de se chegar lá, de se caminhar até lá, né? É claro que há situações excepcionais. Eu mesma já tive discussões enormes com crianças com paralisia cerebral, então com dificuldades motoras, e que a escola queria segurar, né, não deixar ela ir para séries avançadas porque ela não escrevia. Provavelmente ela não vai escrever, ela nunca vai escrever, mas ela pode usar o computador, ela pode usar outros meios. Mas essa é uma criança com uma situação excepcional. As crianças que podem, devem, precisam escrever à mão para ativar essas 174 áreas do cérebro e para que o cérebro entenda que essas informações são importantes e que ele precisa salvá-las.